Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Bom dia, família Bandeirantes. Bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. Tão difícil de encontrar intelectuais que sejam políticos ou políticos que sejam intelectuais, isso por si só já é um outro olhar para a realidade, justamente como é o propósito do nosso programa. E hoje nós vamos falar com uma dessas honrosas exceções, que é o ex-prefeito de Porto Alegre, ex-senador José Fogaça. Um olhar moderado, intelectualizado e, ao mesmo tempo, de quem teve tão densa trajetória em cargos públicos. Colocou a mão na massa. Teoria e prática política, portanto. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu e nos próximos 30 minutos, então, nós vamos mergulhar um pouco neste outro olhar de José Fogaça, inclusive sobre a nossa estimada Porto Alegre. O Fogaça tem 74 anos, é formado em Direito e Letras, iniciou sua vida política no movimento estudantil, também foi professor, compositor, comunicador, cronista, ingressou na vida pública em 78 pelo então Movimento Democrático Brasileiro. Se elegeu deputado estadual, foi deputado federal e senador também, um dos responsáveis pelo texto final da atual Constituição, relator do Plano Real e de diversos diplomas legais importantes do país. Em 2004, barrou a trajetória de 16 anos de gestão petista em Porto Alegre, ao vencer uma eleição histórica para a prefeitura. Em 2008, foi reeleito prefeito da capital, renunciou em 2010 para concorrer ao governo do estado, acabou perdendo a eleição, mas em 2014, novamente, foi deputado federal. Enfim, José Alberto Fogaça de Medeiros segue como uma referência intelectual e política do MDB e da política gaúcha, e também alguém por quem eu tenho admiração, sempre gosto de deixar isso muito claro. Fogaça, eu digo quando ouço falar, né, a política é só desonestos. Eu sou o primeiro a dizer, não, eu trabalhei com políticos honestos, conheço políticos honestos. Falo do Sartori, de quem eu fui secretário de Estado, falo do senhor e de outros nomes, e teria tantos, né? Mas, enfim, os nomes mais conhecidos que dá para colocar nessa honrosa lista de políticos honestos, sem falar com a folha de serviços prestados. Então, aqui o entrevistador, inclusive, elogia o convidado, porque é outro olhar já na apresentação. Um bom dia para o senhor e obrigado por estar aqui. Bom dia, Kleber. É uma grande satisfação poder falar no teu programa, que eu ouvi e considero um programa extremamente criterioso, sem trocadilhos aí. Isso aí, com a critério que a minha empresa também. Extremamente criterioso. Como está a sua vida, Fogaça? Graças a Deus a gente vai tocando a vida, vai tentando encarar essa epidemia. Eu sou um cara de 74 anos, eu não posso brincar com essa epidemia, né? Eu tenho que levar muito a sério e é o que eu faço. Eu levo realmente muito a sério. Mas é claro, não abandonei nenhuma das responsabilidades, digamos assim, que eu tenho como um homem público com 40 anos de atividade. Participei muito aí da eleição do Melo, principalmente da construção do projeto, do programa de governo, das ideias fundamentais que dão forma ao seu projeto de governo. Procurei ajudar com a minha experiência, enfim. A gente procura equilibrar, né? Uma época terrível, uma época realmente crítica, desconhecida até para a minha geração, que tenho 74 anos, porque nunca tínhamos passado por isso, não me lembro, não tenho registro na minha vida, nem no Brasil, nem em outro lugar que eu tenha conhecido,
algo sequer parecido com o que nós estamos vivendo neste momento da história do mundo, né? Do Brasil e do mundo. Mas, fora isso, a gente não deixa morrer a esperança e vai tentando construir sempre, a cada passo, novas saídas, novas ideias, novos projetos, novos passos, novas reformas, não fugir da dinâmica real e importante do mundo, né? É isso, Kleber. Nunca a frase de Sócrates, só sei que nada sei, acho que nunca foi tão perfeita quanto agora, né? Porque ninguém sabia de nada, né? Eu atendo aqui, senador, muitas empresas também, instituições, né? E a gente costuma sempre fazer na gestão de imagem os planos de blindagem de reputação, que é nada menos do que um plano de incêndio para eventuais crises, né? Mas esta crise, absolutamente nenhuma empresa, nenhuma marca estava prevendo, né? Nenhum governo, ninguém, né? É verdade. Estava totalmente fora das nossas expectativas, embora muitos cientistas soubessem que a ameaça de um novo vírus era bastante iminente, né? Mas, enfim, Vamos lá. acho que o mundo está enfrentando com a devida acuidade, não é? Porque o foco na ciência, o foco na ideia de que nós precisamos realmente de uma vacina, nós precisamos enfrentar isso de modo sério e responsável, esse foco me parece que foi o foco acertado e que se harmonizou, pelo menos foi o gesto mais comum em todo o planeta, né? Uhum. Nos países de ponta e nos países mais em desenvolvimento, como Índia e alguns países da África e da América Latina. Vamos começar por aí. O senhor falou do prefeito Melo, né, que o senhor teve um papel na formulação de toda a candidatura, do plano de governo. Ele carrega também um legado que é do próprio MDB na cidade de Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, né? E o senhor comentou sobre isso numa entrevista ao Jornal do Comércio, sobre a qual nós conversamos, que o senhor chamou de um governo de estabilização, né? Que está um pouco no DNA do MDB, do Centro Democrático, até na sua figura e na figura do Melo, né? Ele materializa realmente essa raiz do Centro Democrático. Sem dúvida. Essa foi uma das razões fundamentais para o nosso projeto, por exemplo, de aliança política, né? A aliança político-partidária para estabelecer as bases da campanha eleitoral e do programa de governo. Houve até um debate muito interessante em meio à campanha, não é, em que muitos dos nossos aliados, dos nossos combativos e importantes aliados, que foram decisivos nesta vitória eleitoral, em que alguns chegaram a propor que para formar uma aliança o essencial era uma adesão mútua a princípios políticos adotados pelo outro partido. Adotar ideias e discurso muito afinado ou muito próximo, muito vinculado aos partidos. E eu trouxe algo que a experiência me demonstrou no exercício do cargo. Acho que o Sartori diria o mesmo, talvez o Simão diria o mesmo, todos os nossos governantes que o MDB teve, acho que experimentaram essa lição muito concretamente. Eu disse, na verdade, quando há uma aliança política, eu não passo a adotar o discurso do outro partido e nem o outro partido passa a adotar o discurso do meu. O que acontece é que nós procuramos um eixo comum, nós procuramos uma linha mais ou menos convergente e que nós desenvolvemos como o nosso arcabouço, como o nosso projeto de governo, não é? Claro que alianças partidárias são transitórias, são passageiras e elas, assim como existem hoje, podem não existir amanhã. Então, para não dizermos coisas com as quais nós não concordamos, ou muitas vezes
nós podemos concordar hoje e amanhã não, em função até das transformações que a realidade traz. Então é importante que a gente realmente trace um eixo que abrigue a todos, não é? E que dentro disso vamos procurando as nossas afinidades, vamos procurando o nosso comportamento comum, o tratamento respeitoso sempre, a capacidade de dialogar e discutir dentro do governo, né? Tanto que eu constituí um comitê de primeira instância no meu governo da prefeitura, em que nós reuníamos representações partidárias através de secretários importantes e de certa forma, influenciadores dentro do governo que participavam dessas reuniões e ajudavam o prefeito a tomar decisões. Então, foi uma das experiências mais importantes, mais bonitas e talvez uma das mais promissoras experiências que eu tive na minha vida política, Kleber. Porque eu aprendi que aliança partidária, aliança política, pode sim dar certo, apesar de ser difícil, apesar de ser trabalhoso, apesar de custar tempo e muitas vezes incômodo e preocupação ao governante que lidera um processo, vale a pena cuidar da aliança política, vale a pena tratá-la como um fenômeno coletivo e tratar de desenvolver o governo com esta visão, com a visão de unidade, porque isto impede desvios, isto impede comportamentos que possam ser fora da curva, comportamentos que possam, muitas vezes, desdizer daqueles que são os objetivos fundamentais de um governo. Então, quando os partidos se sentem integrados, Kleber, e se sentem responsáveis por decisões fundamentais do governo, pode ter certeza que esses partidos não têm um comportamento tão danoso como se supõe, não é? De pequenos interesses, de interesses mesquinhos, de visão individualista, não é? O ponto parcial. O ponto é um pouco esse, né? O sentido de uma aliança política, de servir ao interesse público ou de servir-se, né? A si mesmo. Talvez aí é que em alguns momentos da história do país se perdeu esse ponto, né? E deixa de reformar. O seu governo mesmo foi um governo de reformas. Eu lembro do caso dos ambulantes, que é o que me ocorre agora, lá no Largo Glênio Pérez, né? Uma construção, uma luta muito difícil, ou seja, manter o ímpeto reformista, porque o setor público, a vida precisa mudar o tempo todo, né? E fazer com que, enfim, a aliança tenha um sentido, né, de servir. Sem dúvida. E também por uma razão, né? A experiência mostrou que quando um partido hegemonista e absoluto, não é, faz alianças que são meramente eventuais, interesseiras, voltadas apenas para uma visão eleitoralista, não é? E quando no governo colocam esses partidos aliados num plano totalmente secundário ou até marginal, claro, colocando esses partidos em cargos, dando a eles posições de governo, mas isso não é dar responsabilidade. Às vezes se dá até um ministério para um partido político, mas não se dá nenhum poder de decisão, nenhuma capacidade de intervenção, nenhuma responsabilidade de participação nas decisões finais estratégicas do governo. Esse partido fica, então, completamente fora do poder, não é? Fica completamente marginalizado e ele vai se dedicar a outras coisas que lhe deem poder, que não é exatamente governar. O senhor acha e aí é que entra o mal, aí é que mora o perigo, Kleber. O senhor acha que essas eleições municipais voltaram a mostrar um pouco a importância
dessa estabilidade do centro democrático? A primeira pergunta. E a segunda, o senhor acha que em determinado momento da história aí, talvez por complacência excessiva com os desmandos do período do PT, com certo conformismo ao establishment, o centro virou centrão e aí virou algo vexatório, em algum momento se perdeu e agora a eleição municipal recupera um pouco a importância disso? Olha, esse nome de centrão é um nome totalmente inadequado. Não existe um centrão como alguns pensam. Porque para ser centrão, teria que ser um grande grupo de direita e um grande grupo de esquerda no Congresso Nacional e no centro, talvez o maior grupo, chamado então pelo aumentativo centrão, né? Mas, na verdade, quando se criou esse nome centrão, que foi na Constituinte, havia apenas um grupo mais à esquerda, né? A centro-esquerda e a esquerda mais radicalizada, que encontraram, que foram muito atuantes, que operaram muito intensamente, encontraram uma barragem na postura de uma direita que se opôs, né, que contrariou tudo que a linha política de esquerda e centro-esquerda haviam postulado na Constituinte. E daí vem o nome de centrão, não é, que na verdade era um grande direitão, ou era qualquer outra coisa menos centrão, né? O centro, na verdade, nunca existiu propriamente no Congresso Nacional. A opção pela direita era uma opção quase que secreta, né? Nunca mencionado. Era proibido dizer o nome, né? Então, o que acontecia? Nós tínhamos uma situação que era realmente um pouco anômala no uso dessas palavras que dão uma posição dentro do espectro político, centro, direita, esquerda. Não era bem isso. Está errado. Agora, na verdade, esse chamado centrão, eu sei que ele existe. Embora a palavra seja inadequada, ele existe. Mas ele é formado por clientelistas, por interesseiros, por baixo clero, por gente que quer fazer da política um instrumento da sua autolocupletação, né? Então, na verdade, o centrão não é do centro, né? O centrão é do oportunismo e estará sempre a favor daquele governo que lhe abrir as portas para satisfazer os seus interesses, que muitas vezes são interesses não apenas ligados à corrupção, não é? Muitas vezes ligados a interesses também eleitorais, também de continuismo político, de clientelismo, não é? Mas nem sempre eles são eticamente recomendáveis. Aliás, ao contrário, não é? Por isso, então, é que se chama centrão e esse nome acabou sendo um apelido que pegou. E o que, na verdade, hoje nós temos um pouco é isso, né? Essa turma da oportunidade, entre aspas, ela está lá à espera do seu momento, da hora em que o presidente vai precisar deles, né? E isto sempre acontecerá enquanto, né, as eleições forem como são hoje, né? As eleições de hoje, num presidencialismo, o eleitor dá muito pouca importância para o seu voto parlamentar. Ele vota recomendado por um amigo, ele vota na última hora, me diz um número aí, se o amigo disser, ele confia e vota, não sabe em quem votou e depois não sabe quem o representa ou não no parlamento, seja Assembleia Legislativa, seja Congresso. São eleitos e correm a formar a maioria parlamentar depois de eleitos, né? Depois é de algo eleitos. Completamente esdrúxulo e tendente a causar esse tipo de problema que historicamente se vê.
Eu queria falar um pouquinho, prefeito Fogaça, sobre Porto Alegre, né? O senhor que, além de administrar, já cantou Porto Alegre tantas vezes, né? As suas músicas cantadas pela Isabela, algumas, né? Pelo Cleito e Cledir, enfim, por tanta gente, nas suas composições. O Schirmer tem uma frase, Fogaça, que eu gosto muito, que ele diz assim: um bom prefeito, não sei se é dele, para falar a verdade, um bom prefeito tem que ter numa cidade o cuidado da dona de casa e o olhar do poeta, né, para ser criativo, enxergar o potencial turístico, cultural da cidade. Me parece que é bem o que está faltando para Porto Alegre. Porto Alegre estava um pouco mal cuidada e a gente perdeu um pouquinho da autoestima, do amor que a gente tinha. Eu estou aqui desde 95, né? Me lembro da paixão. E eu perdi, minha esposa, assim, ficou uma cidade mais tensa de viver, né? Qual o desafio aí grande que a gente tem para Porto Alegre? Melo tem. É isso, Kleber. Eu acho que uma cidade não é apenas um lugar de trabalho, não é apenas um escritório ou uma repartição pública, né? Uma cidade é o seu local de vida, né? E realmente, aí o que explica esse olhar da dona de casa, o cuidado da dona de casa e o olhar do poeta é o amor pela cidade, né? Tem que amar a cidade, tem que conhecer os seus meandros, as suas pedras da rua, conhecer os seus becos, né? Conhecer os seus bairros, conhecer as pessoas lá do último ponto da cidade, na fronteira com o município vizinho, conhecer, enfim, as famílias através do tempo. Então, há todo um conjunto de elementos e valores que te envolvem numa cidade. E, obviamente, que isto faz diferença, eu acho, né? Faz muita diferença. Torna o prefeito, torna o administrador, ele não precisa ser prefeito, vereador, enfim, há dezenas e dezenas de políticos que assim sentem, pensam e agem, não é? Nós sabemos disso. E eu estou até concordando se a frase é do Schirmer, é muito boa e realmente diz muito da verdade em relação a essa questão de gostar da cidade, de ter prazer de andar pelas suas ruas, de ter prazer de encontrar as pessoas que encontra, não é? De ter prazer de se sentir parte dela, né? Tanto quanto as árvores da rua, tanto quanto as calçadas, os prédios, você ser parte deste ambiente. Eu morei 24 anos em Brasília, não seguidos, não ininterruptos, mas pude perceber perfeitamente o que é isso. Aliás, a música Porto Alegre é Demais, eu compus numa noite em Brasília. Depois de estar lá por muitos anos, né, eu compreendi o que é amar uma cidade e o que é, por exemplo, admirar o urbanismo de uma cidade, como eu admiro de Brasília. A estrutura urbana de Brasília é espetacular, não é? Mas amar uma cidade, sair por ela e se sentir pleno, total, isto é o que se deve sentir para poder governá-la também. E por onde é que o Melo começa, hein, Fogaça? Tem tanta coisa para fazer, tem tanto fio de novelo para puxar. O que o senhor acha o principal desafio? É transporte público? Tem esse da saúde que é mais evidente, né? Mas o que para além disso é o grande desafio aí de Porto Alegre? Pois é, o Melo, ele acho que começou bem, ele montou um governo em que estão lastreados os partidos políticos, não é? Eu acho que agora ele tem essa tarefa básica de colocar esses partidos e os seus integrantes de governo dentro de um alinhamento estratégico, né? Dentro de uma visão comum. E eu falo, esse alinhamento estratégico é buscar aqueles pontos de governo que são apoiados ou entendidos, compreendidos por todos e fazem parte da alma de governo, né? De todos. Todos têm que estar imbuídos daquilo que o governo propõe,
não é? E não apenas da pequena república que é a sua própria secretaria. Então, é preciso ter essa habilidade agora, esse momento de construção. Eu sei que isto é um sentimento que o Melo tem, não é? A prática vai demonstrar, nós vamos ver com o tempo. Eu confio muito no Melo, acho que ele é um político experimentado, ele tem uma escola, não é? Que é a escola de Pedro Simão, de Sartori, enfim, Fogaça. de figuras que são realmente muito significativas da política do Rio Grande do Sul e do nosso partido, logicamente. Então, é evidente às vezes que o sujeito pode querer algo e são tantos os obstáculos, são tantas as incertezas e aqueles imprevistos, né? Por exemplo, essa pandemia é um grande imprevisto, né? E nós estamos lidando agora com uma questão que eu nunca pensei que pudesse ser uma questão real de discussão política tenebrosa, como está sendo. Nós estamos discutindo se o tratamento que se deve dar a esta pandemia é um tratamento de cura, de vacina, ou se é um tratamento de prevenção, né? Está entre o profilático e o terapêutico, né? A velha discussão da medicina. Tem que dar os remédios de prevenção ou não. Nada, aqueles remédios não curam nada, não servem para nada. Tem que dar às pessoas a vacina que vai realmente debelar o vírus com o tempo. Então, senador, realmente é uma coisa nova, né? Nós estamos nos aproximando do final. Eu queria lhe entregar esse minutinho final para o senhor dar uma mensagem sobre 2021, as suas expectativas, se tem algum viés de otimismo para compartilhar com os nossos ouvintes e de esperança na vida. E lhe agradecendo aí, muito obrigado pela entrevista e por essa nossa conversa. Eu tive o privilégio aí, um dos legados do governo Sartori foi poder lhe conhecer melhor, né? Eu que desde criança lá em Casca acompanhei sua trajetória e tive o privilégio aí de me tornar seu amigo e lhe conhecer mais de perto. Obrigado aí pela sua participação. Eu digo da mesma forma, Kleber. Te conhecer também foi um privilégio. A admiração que o Sartori tem por ti, todos nós passamos a ter pela tua dedicação e, sobretudo, pela tua liderança, pela tua capacidade de conduzir um momento extremamente difícil, que foi um momento, né, de campanha eleitoral e o governo, enfim, seguindo, né? Esse é o ônus do governante que concorre à reeleição. Enfim, só para te dizer isso também. Obrigado. Foi uma sorte assim a tua emergência no governo Sartori. Muito obrigado. E, claro, eu digo aqui, do alto da minha idade, se a única coisa alta que eu tenho é a idade, mas aqui do alto da minha idade eu posso dizer que eu tenho muita esperança, né? Eu acredito muito nessa juventude que trabalha, que produz, que tem consciência. Ela é substancialmente o nosso futuro. E eu acredito no futuro, né? Que bom. Acredito no futuro do Brasil e acho que todos devem acreditar. Essa pandemia vai passar, ela é grave, ela nos causou tremendos problemas, mas ela vai passar e o Brasil estará pronto. O Brasil não está diminuído, o Brasil não está reduzido no seu potencial. Ele pode estar reduzido no seu tamanho, o tamanho da sua riqueza, mas ele está com o seu potencial humano quase que pleno, quase que total, portanto, capaz de reerguer esse país. E isso é que eu acho que nós devemos acreditar, é nisso que nós devemos acreditar, e, é claro, isso vai construir o nosso futuro. Muito obrigado. José Fogaça, muito obrigado, eu que agradeço. O programa é produzido por João Vargas, sob a coordenação
dá critério resultado em opinião pública. Obrigado, senador. Obrigado a você que nos ouviu. Nós voltamos no próximo sábado com mais um programa. Bom dia, bom final de semana e até lá.